todos, bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana está sendo muito especial porque estamos a falar de um tema muito importante que é a casa de Deus, a importância de nós como filhos de Deus visitarmos a sua casa. E nós falámos no programa anterior que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais a distanciar-se das igrejas, da casa de Deus, dizem que podem ter o seu relacionamento com Deus fora da casa, fora da igreja, conseguem ter um contacto com Deus, mas eu quero dizer, irmãos, eu não partilho dessa opinião, não somente eu, a palavra de Deus não partilha dessa opinião. Nós não podemos receber a presença de Deus, nós não podemos estar 100% bem com Deus fora da sua casa, fora da igreja, fora do corpo. É claro que a igreja não é tudo, sim, mas é parte bastante importante que Deus escolheu para nós congregarmos, para nós recebermos bênção, para nós recebermos vitória. Nós falámos no programa anterior que Jacó descobriu que Betel não era um local comum, mas era um local especial. Era a casa de Deus. Eu quero dizer que a casa de Deus não é um local comum, porque muitas pessoas hoje já estão banalizando, assim, por falar no termo, a questão de ir à igreja. Não, a casa de Deus é mais um local que cantamos, que se prega a palavra de Deus, que se ora, mas não é nada de especial, é simplesmente mais um local. Eu quero dizer, não, a casa de Deus não é um local comum, não é mais um local, mas eu quero dizer que a casa de Deus é especial. É um local consagrado para nós cultuarmos o nosso Deus. E Jacó descobriu que na casa de Deus coisas importantes aconteciam. Em primeiro lugar, Jacó estava sem direção, falámos no programa anterior, e recebeu direção para a sua vida. Jacó precisava ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de Deus em Betel. Recebeu direção em Betel. E diz a palavra que Jacó precisava ser visitado por Deus e foi visitado pelos anjos do Senhor em Betel. Então, não existe outro lugar onde nós podemos receber direção, onde nós podemos ouvir a voz de Deus e onde nós podemos ser visitados de uma forma sobrenatural, a não ser a casa de Deus. Por isso eu desafio a todos aqueles que estão vendo e ouvindo este programa, de uma forma mais rápida, corra para a igreja mais próxima de si, para a casa de Deus mais próxima de si, para que você possa receber direção, ouvir a voz de Deus e receber um encontro sobrenatural. Mas eu sei que muitas pessoas hoje em dia estão afastados das igrejas, muitos estão decepcionados, muitos estão magoados, muitos estão feridos, muitos quando falam da frase igreja ou tocam sobre o assunto voltar para a igreja, muitos ficam feridos, muitos ficam magoados. Aqueles que nunca foram a uma igreja têm assim um pouquinho de receio, ir à igreja, mas o que é que se passa lá? Será que é uma seita? Será que fazem alguns rituais assim esquisitos? Bom, o Senhor quer simplificar de uma forma tremenda através da mensagem de hoje. Através da palavra de hoje, você vai entender o que é a casa de Deus, você vai entender o que é a igreja de uma perspectiva não humana, não de uma religião, mas sim da perspectiva de Deus. Nós vamos entender o que é a sua casa. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo número 11. Bom, para abreviar mais o tempo, eu vou falar da história, assim, de uma forma bíblica, mas para abreviar um pouquinho mais o tempo. Diz a palavra, você pode acompanhar na sua casa essa passagem. Diz que certo pai tinha dois filhos. E diz a palavra que o mais novo, certo dia pediu para o pai: pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. E diz a palavra que o pai repartiu a herança entre o filho mais novo e o filho mais velho. Passados uns dias, diz a palavra que o filho mais novo decidiu sair de casa, recolheu as suas coisas e saiu da casa do pai. Diz a palavra que o filho mais novo foi para uma terra longínqua e diz a palavra que ele desperdiçou os seus bens, vivendo uma vida assim perdida, e diz que ele foi até à estaca zero, ou seja, perdeu tudo, perdeu a herança, gastou tudo aquilo que o pai lhe tinha dado. E diz a palavra que um dia ele estava desesperado, já não sabia como ganhar a vida, já não sabia o que fazer para comer, e diz a palavra de Deus que ele foi procurar um local, foi procurar emprego num homem que apacentava porcos, e disse ao homem que apacentava porcos: podes-me dar emprego, podes-me dar trabalho, dá-me ao menos a comida dos porcos, diz a palavra. Ele desejava, diz a palavra, comer as alfarrobas que comiam os porcos. Imagine, um filho de Deus, um filho do Pai, que vivia numa casa boa, que tinha herança, que tinha tudo bom e do melhor, foi parar naquela situação. E agora, põe-se um pouquinho do lado daquele filho mais novo. Imagine que esse filho mais novo era você. Você um dia esteve na casa do Pai. Quando eu falo casa do Pai, estou falando da casa de Deus. Você esteve na casa de Deus, Deus o abençoou, Deus lhe deu uma vitória, Deus lhe deu uma herança, isto é, quando eu digo herança, estou falando, Deus lhe deu uma cura,
Deus falou consigo, você teve um encontro com Deus, Deus fez um milagre na sua vida, um milagre na sua saúde, um milagre nas finanças, um milagre na família, eu não sei que tipo de milagre. Você recebeu uma herança e passado pouco tempo você saiu da casa. Sabe que isso é muito habitual. Muitas vezes as pessoas estão na casa do Pai somente para receber uma bênção, somente para receber uma herança, somente para receber um benefício. E quando recebem, saem da casa. Bom, mas eu quero dizer que mesmo o pai daquele filho, sabendo que o filho mais novo, recebendo a herança, ia sair de casa, mesmo assim esse pai não deixou de dar a herança para o filho. O que eu quero dizer, irmãos, de uma forma assim, bem natural, eu gosto de ser espontâneo, gosto de ser natural quando eu estou falando. É claro que Deus não é parvo nenhum, peço perdão pela expressão. Deus sabe que quando as pessoas vêm à igreja somente por interesse, Deus sabe quando as pessoas pedem um milagre e sabe, Deus sabe que depois das pessoas receberem o milagre, essas pessoas vão sair da igreja. Deus sabe. E mesmo assim, Deus continua dando a bênção para a pessoa. Não pense que tal pessoa que pode enganar Deus, dizendo, Senhor, eu vou estar na tua casa, eu nunca mais vou sair. E Deus sabe que essa pessoa vai acabar por sair, mas mesmo assim, Deus não deixa de fazer um milagre. Deus não deixa de dar uma herança, mesmo sabendo que esse filho, depois de receber a herança, vai sair da casa. Eu pergunto uma coisa, o amor desse Deus que Ele tem por nós é tremendo ou não é? Fantástico esse amor que Ele tem por nós. Imagine Deus sabendo que nós vamos sair da casa depois de recebermos a herança e mesmo assim Ele dá-nos a herança. Sabe porquê? Porque Deus não quer que a gente sejamos robôs. Deus não nos quer de uma forma obrigada na sua casa. Deus quer que a gente possa estarmos na sua casa de uma forma livre, de uma forma alegre, de uma forma espontânea. Por isso eu digo para você, nunca force com ninguém para vir à igreja. Se a pessoa não quer vir à igreja, se a pessoa não quer vir à casa de Deus, não force, porque à casa de Deus, à igreja, não se pode vir de uma forma forçada, mas tem que se vir de uma forma espontânea e de uma forma livre. Então agora vamos colocar-nos na perspectiva do filho mais novo. Ele pediu a herança ao pai. Foi um pouquinho interesseiro, vamos dizer, não é? Ele recebeu a herança, não quis saber do pai, porque muitas pessoas querem somente a bênção, querem somente a herança do pai, mas não querem o pai. Não querem o pai, mas querem a herança do pai. Muitas pessoas querem um milagre de Deus, mas não querem o Deus do milagre. Muitas pessoas querem a cura divina de Deus, mas não querem o Deus que dá a cura divina. Muitas pessoas querem a prosperidade de Deus, mas não querem o Deus da prosperidade. Estão-me entendendo aquilo que estou falando? Então, diz que o filho mais novo desperdiçou tudo. Desperdiçou a bênção, desperdiçou tudo aquilo que o pai tinha dado. Ele começou a pensar, bom, fui um filho interesseiro. É verdade, fui um filho interesseiro. Assim que o meu pai me abençoou, saí da casa. Não quis saber mais do meu pai. Mas agora a verdade é que eu estou precisando de voltar para a casa do pai. Porque diz a palavra que ele disse assim, no mínimo na casa do meu pai, até os trabalhadores do meu pai têm uma refeição em condições, eu estou aqui sem comer, estou aqui sem comida. Então ele decidiu regressar para a casa do pai, mas ele tinha tanta coisa na sua mente. Em primeiro lugar disse assim, se eu chegar a casa, imagine, ponha-se no lugar do filho mais novo. Se eu chegar à casa do meu pai, e o meu pai dizer assim para mim, filho, foste muito interesseiro. Só me quiseste por interesse, agora vai à tua vida, eu não te quero mais, não quero saber se gastaste os teus bens, não quero saber de ti. O filho deve ter pensado, e se calhar Deus o pai vai ser frio comigo, com toda a razão, claro, se calhar ele vai dizer assim, foste interesseiro, se calhar não vai me aceitar na casa. Imagina as 1001 questões, os 1001 pensamentos que esse filho tinha na sua cabeça, com medo do seu pai. Mas diz a palavra que mesmo assim ele decidiu ir. Eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo este programa. Você que diz assim, eu quero voltar para a casa de Deus. Você que já foi uma vez à igreja, ou que já foi várias vezes, e diz assim, eu quero voltar para a igreja, mas não sei, tenho medo que isto, tenho medo que aquilo outro, tenho medo que isto. Você tem tanta questão na sua mente, 1001 pensamentos, e se calhar isto, e se calhar assim, e se calhar o pastor vai olhar com uma cara para mim, e se calhar os irmãos vão olhar assim, e este agora, depois de tanto tempo, este é que decidiu voltar para a igreja, diz assim, não, é melhor não eu voltar. Quantos pensamentos o inimigo, muitas vezes o inimigo, e muitas vezes nós mesmos também, naturalmente, colocamos na nossa mente para ser um obstáculo para nós não voltarmos à casa do pai. Mas aquele filho disse assim, olha, eu não quero saber. Mesmo que o meu pai me expulse, mesmo que os empregados da casa não queiram deixar que eu entre, sabe uma coisa? Porque eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes o pai nos quer receber, mas os empregados da casa dificultam a entrada. Pois é. Sabe quem são os empregados da casa, os funcionários da casa do pai? São obreiros, são assistentes, não se escandalize, são levitas, não se escandalize, são pastores como eu, são apóstolos como eu, que muitas vezes dificultam o regresso dos filhos à casa.
Eu sei que aquilo que eu estou falando pode ser um pouquinho forte para alguns de vocês, mas estou falando a verdade. Muitas vezes os funcionários da casa dificultam a entrada dos filhos. Bom, mas ele decidiu, não interessa, se os funcionários dificultarem, imagine, eu tenho a certeza que os funcionários fizeram cara feia para quando ele chegou. Olha isto aqui, agora queres outra vez o pai, claro, estás outra vez com necessidade, voltaste à casa, não sei o quê. Sabe, eu vou dizer, para todos aqueles que servem na igreja, todos os funcionários das casas do pai, não somente casa do pai, igreja do apóstolo Jonathan, não, para todas as igrejas evangélicas que recebem pessoas que já estão afastadas de Deus e que regressam, nunca olhe para essas pessoas com um olhar assim condenador. Eu disse que tu ias sofrer, eu disse que um dia não irias por bem, virias por mal. Eu digo uma coisa, se eu fosse essa pessoa que estava mal e que voltava para a casa de Deus e recebesse um olhar reprovador ou um comentário reprovador dessas pessoas, eu dava meia volta e ia-me embora. Temos que ter muito cuidado. Funcionários das casas de Deus, temos que ter muito cuidado quando nós recebemos os filhos de Deus de volta. Então diz a palavra que ele não se importou com os comentários, decidiu regressar à casa do pai. Sabe uma coisa? O pai estava de braços abertos para recebê-lo. Diz a palavra que o pai correu ao seu encontro, o abraçou e beijou o seu pescoço. Ele disse assim, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como um dos teus trabalhadores e não sei o quê, não sou digno. E sabe o que é que disse o pai? Trazei depressa a melhor roupa, trazei anel, trazei alparcas, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diz a palavra que o pai mandou fazer uma festa, mandou fazer um banquete, porque aquele filho tinha regressado a casa. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, o pai está à espera que você volte para a igreja, volte para casa, não é para condená-lo, não para julgá-lo, não para falar mal para você, mas para fazer uma festa. Eu declaro que no dia que você voltar para a igreja, no dia que você decidir voltar para a casa de Deus, ainda que os homens não queiram fazer festa, Deus no céu vai fazer festa, porque eu digo uma coisa para você, o pai celebrou a chegada daquele filho, o pai celebrou o reencontro que ele teve com o seu filho. Mas sabe uma coisa? Diz a palavra que o irmão mais velho não gostou. O irmão mais velho ficou assim, e agora? O irmão roubou-te tudo, pai. Este filho quis-te extorquir e agora tu estás recebendo de braços abertos. E o pai disse assim, não importa, este meu filho estava perdido e foi achado. Não importa se os filhos mais velhos, os crentes mais velhos das igrejas, não importa se os crentes mais antigos das igrejas vão receber vocês de cara feia. O mais importante é aquilo que o Pai do Céu vai fazer quando você voltar. O Pai do Céu vai fazer uma festa quando você voltar para a casa de Deus. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca os próximos programas e corra já para a casa do Pai.